Esta semana foi uma semana bastante importante para o reino de Deus, para as nossas vidas, para mim particularmente. Antes de ontem, recebi a notícia de um grande professor que eu tive, notícia de que ele tinha falecido. Não sei quantos aqui conheceram o pastor Carlos Lackler, que foi meu mentor na faculdade teológica, quando eu fiz o curso de mestrado. E eu fui substituto dele como professor na faculdade teológica durante o período das férias dele. Quando ele saía de férias, e por eu estar fazendo curso de mestrado, e uma das partes a minha concentração era aconselhamento pastoral. A minha tese foi a saúde mental, a saúde social e a saúde espiritual da igreja. E a minha filha, mais tarde, a mais nova, se formou em psicologia. Ela é terapeuta. E quando ela foi fazer a sua tese de fechamento do ano, do seu curso, ela me perguntou, eu morava na Suíça ainda, pai, dá-me uma ideia do que eu devo escrever. E eu dei a ideia da minha tese, só que ela mudou. Não podia ser para a igreja, seria para a família. E hoje ela é uma psicóloga especializada em família, crianças, adolescentes. E Deus tem abençoado a vida dela. Ela escreveu uma tese de 400 páginas. Brincadeira. Eu não escrevi tudo isso. E ela escreveu 400 páginas. É só pôr um pouco mais de grave que talvez diminua essa reverberação aí do microfone. E essa semana também Deus fez muitas coisas na minha vida, que oportunamente vocês vão saber. E essa noite, eu gastei seguramente, no mínimo, umas 2 horas na presença do nosso Deus. Eu não tinha ideia do que os pastores iam falar aqui hoje, a não ser aquilo que o pastor escreveu. Mas do que o Anderson ia falar, eu não sabia. E é exatamente o que ele trouxe para nós aqui hoje. Deus me mostrava ontem à noite. Eu lembrei das clarinadas. O que é uma clarinada? Não sei quantos já estiveram ou já viram. Quando, por exemplo, os reis, antigamente, na Idade Média, tinham que dar uma informação, dar uma ordem, trazer uma palavra para a sua população. Então, iam lá os homens com os seus clarins, numa praça, tocava aquele clarim, todo mundo parava para ouvir o que aquele enviado do rei iria falar. Então, isso era uma clarinada. Nós estamos na segunda clarinada pelo centenário desta igreja. E eu fiquei pensando, o pastor Alexandre foi muito feliz em escolher prata da casa para essa clarinada de hoje. E é uma prata pequena, que eu estou vendo aqui hoje. Já tivemos mais gente aqui nesses últimos dias. Mas uma coisa é certa. Aprove a Deus que você estivesse aqui hoje para ouvir essa palavra. Aquilo que você já ouviu e aquilo que ainda vai ouvir. E Deus me mostrou algumas coisas nesta noite. Quando eu falei quarto templo, não falei por acaso. Deus me mostrou algumas coisas que vão acontecer aqui, que eu não vou falar agora para não dizer, o pastor Roberto falou. Não. Ele é sonhador, não sou sonhador. Eu sou realista. E eu sei o
o Deus que eu sirvo pode fazer. Eu sei, eu já vi ele fazer. Comecei igreja do zero na Suíça. E foi a maior igreja estrangeira de língua portuguesa na cidade de Genebra, quando eu estive lá. Não que eu tenha sido perfeito nisso, não. É que Deus abençoou. Ele queria que assim fosse. E aqui também vai acontecer. Tenho certeza disso. Nós não estamos aqui por acaso. E nesta manhã eu quero dizer para vocês que eu gostaria de apresentar alguém para vocês hoje que todos nós já conhecemos. O pai dele escreveu o livro mais vendido sobre a face do planeta. Palavra dele. Queria te apresentar Jesus Cristo. Jesus, o doador da vida, o garantidor da vida, e aquele que confirma a eternidade para aqueles que o seguem e o obedecem. Ele veio ao mundo, cidade, num vilarejo, na Judéia, chamada Belém, nasceu numa manjedoura, mas tudo que ele fez, se a gente fosse colocar nos créditos, como se coloca nos filmes, não teria espaço, tanta coisa que ele fez. Ele andou sobre a água, ele transformou água em vinho, ele fez milagres, que a palavra dele diz que não caberiam nos livros tantas coisas que ele fez. E ele está aqui hoje, né, conosco. Ele está aqui nesta manhã falando conosco. Amém? Vamos ver se conseguimos. Se não, eu troco, não tem problema. Damos o microfone. Tá bom agora? Então vamos lá. Deixa. Amém. Eu gostaria que, se for possível, vocês gravarem. Ok? Ele está aqui hoje e que quer nos ensinar como podemos viver a nossa salvação. 100 anos passados por esta igreja, aqui estamos nós, vislumbrando mais 100 anos pela frente, se Jesus não voltar amanhã, ou na semana que vem, ou daqui um mês, ou daqui um ano. Mas vislumbrando um novo século para esta igreja. Se ela chegou até aqui agora é porque ela é do Senhor. E ela vai continuar sendo do Senhor até o último dia. Vivendo a salvação. Filipenses capítulo 2. Eu vou citando os textos, mas eu queria ler apenas o versículo 12 e 13 com vocês agora. Se puder colocar ali, quem pode ver, poderá ler. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai ou vivei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Se esta igreja está aqui hoje, é porque foi a boa vontade de Deus que se fez operar nesta igreja. Ele a manteve aqui até agora. Irmãos, nós somos salvos pelo sacrifício de Jesus. Esse Jesus que desceu do céu, que nasceu virginalmente, que sofreu, que morreu em nosso lugar, que tomou os nossos pecados. A cruz rude, cruel que ele suportou era devido a nós e não a ele. Mas ele venceu a morte no terceiro dia, pela madrugada. Ele ressuscitou. Posso ouvir um glória a Deus aí, um aleluia pelo menos? Porque esta é a essência da nossa fé.
é a ressurreição do nosso Deus. Você vai para a Ásia, para a Europa, você vai encontrar os túmulos de Buda, você vai encontrar o túmulo de Maomé, de todos os outros, Zoroastro, todos os deuses do passado. Você vai encontrar o túmulo deles lá. Mas se você for a Jerusalém e for ao jardim do túmulo onde ele foi enterrado, você vai encontrar um túmulo aberto e vazio, porque o nosso Jesus não está lá, ele está vivo, ele está sentado à direita do Pai e hoje ele nos contempla aqui neste lugar. Nós somos salvos pelo sacrifício dele e nós precisamos cooperar com ele, com o nosso Deus, para colocar a nossa fé em prática todos os dias. E essa igreja vai ser diferente por causa disso. O seu exemplo, o seu testemunho, a minha vida, a sua vida, vai demonstrar, onde estivermos, que somos diferentes, que temos algo mais, que temos uma certeza, temos uma alegria. Você pode estar vivendo o maior problema da sua vida. Você pode estar tendo as maiores dificuldades na sua vida. Mas você tem uma certeza, que se você fechar os olhos aqui nesta terra e abrir na eternidade, você vai ser recebido pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz, o Deus forte, o Deus maravilhoso, o Senhor Jesus Cristo. Ele vai estar lá para te receber. Aliás, ele vem aqui te buscar e leva você pela mão para a presença do Pai. Você vai vislumbrar o trono do Pai. Você vai ver os anjos cantando. Você vai ver os santos de Deus, os grandes homens do passado, mulheres e do presente que já partiram. Você vai estar com eles. Porque nós temos a certeza de que esse Deus habita em nós. E quando Paulo escreveu esse texto de Filipenses, ele estava numa cidade chamada Troade. E de noite, como nessa noite, Deus falou com ele, falou comigo também. Mas como é que Deus falou com ele? Deus não falou assim de uma visão. Ele viu um homem macedônio que chegou e disse o que para ele? Passa a Macedônia e ajuda-nos. E a primeira cidade da Macedônia onde ele foi parar com Silas, com outros servos de Deus, foi exatamente a cidade de Filipos. Chegou lá, procurou um lugar onde havia judeus, nas sinagogas, e não tinha sinagoga. Não tinha judeus lá. Eles então foram morar à beira do rio. E quando chegaram na beira do rio, encontraram algumas mulheres, e dentre elas uma senhora chamada Lídia, que sua família era mercadora de tecidos, de púrpuras, de roupas finas, porque a cidade de Filipos era uma cidade importante para o Império Romano. Era uma cidade que ligava a Ásia à Europa. Aliás, quando Paulo chega lá e Deus institui a igreja em Filipos, Deus estava direcionando a sua igreja para a Europa. Dali ela partiu para a Europa. Saiu do Oriente, saiu da Ásia e foi para a Europa. A carta às 7 igrejas que João tem lá em Apocalipse, que ele nos mostra, todas estão nesta região, na Turquia hoje, direcionadas para a Europa. E hoje nós temos o cristianismo espalhado no mundo inteiro. Irmãos, Paulo encontra a Lídia, ela se converte, ele batiza, começa a igreja em Filipos. Aí, durante andando da cidade, 2, 3 dias, uma moça, uma escrava de alguns homens, ela fazia adivinhações. O irmão falou agora há pouco profetada, né? Profetada é quando você faz uma profecia que é você que faz, que não é de Deus. Aliás, só tem uma pessoa que pode fazer profecia e que é verdadeira, e que funciona e que se cumpre. Quem é? O nosso Deus. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o começo e o fim de tudo. Então, só ele pode dizer o que vai acontecer. Ninguém mais. Você pode tentar adivinhar. Essa moça fazia adivinhações. E os homens ganhavam dinheiro com ela. E Paulo e Silas andando naquela cidade, e aquela moça gritando atrás deles. 3 dias. Imaginou, pastor Alexandre, você andar aqui na cidade de Osasco, andar no centro de Osasco, aqui em Presidente Altino, e uma moça atrás, gritando, clamando, falando, te xingando.
te desafiando. Ao terceiro dia, Paulo vira e estende o dedo e fala: sai dela em nome de Jesus agora. Pum! O demônio saiu. E ela foi liberta. Segunda pessoa que faz parte da igreja de Filipos. Terceira pessoa, isso que ele fez ocasionou a ele um problema seríssimo. Ele foi preso com Silas e foi parar na prisão lá em Filipos. E durante a noite, presos injustamente, acusados injustamente, estão ali naquela cadeia. Pedro olha para Silas, Silas olha para Pedro. Sabe como é que eles estavam? Estavam amarrados num tronco de árvore. Um de frente para o outro. Pedro olhava para o Paulo, sem escovar o dente, irmãos. Imagina um olhando para o outro. Paulo, Silas, vamos cantar, Silas? Não tem outra coisa que fazer, vamos cantar. E começaram a cantar dentro da prisão. O que aconteceu? Um terremoto, eles foram libertos. E o carcereiro, quando viu aquilo, falou: vou morrer, então vou me matar primeiro. Que se esses presos não me matarem, os chefes me matarão, então eu me mato primeiro. E Paulo impediu: não, de jeito nenhum. Pregou o evangelho para ele. E lá em Atos 16, 31 está escrito assim, quando ele pergunta: o que eu faço para ser salvo? Ele disse o quê? Crê no Senhor Jesus Cristo, tu e a tua casa, e tu serás salvo. E aquele homem creu. Foi o terceiro membro da igreja em Filipos. Filipos, uma cidade importante, como eu disse. E quando o imperador romano tomava posse de uma cidade como essa, ele mandava para lá um efetivo, 200, 300 famílias de soldados que já estavam aposentados lá em Roma, e falava assim: vocês vão lá para Filipos, vocês levam a nossa língua, vocês levam a nossa cultura, as nossas roupas, a nossa alimentação, a nossa religião. E a religião deles era cultuar ao imperador. Ave César, César Kyrios, salve César, César é o Senhor. E ele então fala para aqueles irmãos que, se eles fossem fiéis, se eles operassem a sua salvação, se eles dessem o seu testemunho, se eles fossem fiéis ao Senhor, se eles fossem a diferença naquela cidade, o que ia acontecer? O evangelho seria pregado. E a palavra diz lá que Deus exaltou o Senhor Jesus Cristo de tal maneira que lhe deu um nome que é sobre todo nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão na terra e debaixo da terra, nos céus e em qualquer lugar. Por quê? Porque quando passavam as autoridades, o representante de César na cidade, o povo tinha que se ajoelhar e dizer: salve César, César o Senhor. E Paulo fala: não, o Senhor é Jesus Cristo. Não é fácil, mas eles foram assim. E Paulo, então, que se vê numa mini Roma, ensina como eles devem viver. E ele fala: vocês têm que operar a vossa salvação, vocês têm que viver a salvação. Não é só um ato assim de superstição: fiz a opção, eu vou ser católico, vou ser protestante, eu vou ser espírita, eu vou ser budista. Não é isso que Paulo está falando. Vocês têm que viver a vida que Jesus vive. E ele vive a vida dele na vida de vocês. E ele veio ao mundo para resgatar todas as pessoas. Não tem um diferente. Todos. Jesus morreu por todos. E vai para o céu quem aceitar Jesus. Quem não aceitar, não vai. Lamento dizer isso. Falei do professor que foi meu professor, meu mentor na faculdade. Eu ouvi, olha,
durante 2 dias, recebi tantas mensagens dos meus colegas da faculdade daquele tempo, falando e dando testemunho desse homem, dizendo assim: o céu ficou mais bonito hoje, que ele chegou lá. Você já pensou? Será que o dia que você chegar no céu, o céu vai ficar mais bonito? Vai ficar mais alegre de ver você chegar lá? Era essa a intenção de Paulo. Paulo escreve para a igreja, porque depois que ele passou por lá, ele saiu, continuou a sua viagem, era a segunda viagem missionária. Ele continuou o seu trabalho e a igreja continuou, mas depois começou a haver probleminhas dentro da igreja. Capítulo 4, rogo a Sintique e a Evódia que pensem o mesmo. Ou seja, havia um problema de liderança dentro da igreja. Havia um problema de liderança entre as pessoas, as mulheres daquela igreja. Começavam a ter situações que começaram a complicar e o testemunho não estava sendo dado. Irmãos, hoje eu vejo tantas coisas acontecendo nesse mundo, nesse nosso Brasil, em outros lugares. Ontem, vocês viram o atentado ao presidente dos Estados Unidos? Tentaram matá-lo novamente. Foram lá para atirar nele, porque ele bateu de frente com o Papa da Igreja Católica. E ele está fazendo exatamente aquilo que tinha que ser feito com aquele pessoal lá na Síria. Não estou dizendo que os sírios são maus, não é isso. A Síria é a Pérsia daquela época que o irmão pregou agora há pouco. E eles sempre foram inimigos de Israel, sempre quiseram dominar Israel, mas Deus, apesar de tudo isso, Deus sempre trabalhou e protegeu Israel. E o mundo que nós vivemos hoje é assim, é nesse sentido, é a corrupção, as igrejas, não vou comentar, nem vou falar mal de igreja aqui, não. Só quero dizer que a gente tem que estar com os olhos abertos e atentos para fazer aquilo que Deus nos ensinou a fazer. Não criar um modismo, não criar um modernismo, não atrair as pessoas por causa da música, por causa de um templo bonito, por causa dos telões, por causa da televisão, porque tem artistas. Não é isso que Deus quer da igreja. Não é isso que atrai as pessoas. A igreja pode estar cheia de pessoas, mas quantos realmente partem para o céu? Se Jesus voltar naquela hora, quantos partem para o céu? Porque a maioria não tem compromisso. Esquecem de estudar a palavra. Esta é uma característica da Igreja Batista, principalmente desta igreja aqui que nós estamos. Nós estudamos a palavra de Deus. Nós gastamos tempo. Temos homens e mulheres aqui capacitados que ensinam a Bíblia aqui neste lugar. E se você for seguir a palavra de Deus, você chega lá. E a igreja cresce. O exemplo vem. Irmãos, Paulo escreve para essa igreja porque havia problemas pessoais na vida da igreja. A vida cristã é um desafio diário e constante. E o resultado desse desafio diário e constante é a vida eterna. É a vida eterna. O desafio de vivermos uma vida cristã eficiente, uma vida cristã que realmente dá exemplo e que traz frutos. O resultado disso é a vida eterna para aquele que está vivendo essa vida e para aqueles que vão viver essa vida por causa do seu testemunho. Como será que as pessoas olham para você no seu dia a dia? No seu lugar de trabalho? Qual é o seu linguajar? Como você se relaciona com as pessoas? Ou você dá uma de Pedro, que na hora H nega Jesus como ele negou 3 vezes? O texto nos ensina a vivermos como Deus quer que nós vivamos. Apenas a compreensão e a ação em 2 passos nos levam a ter uma vida cristã vitoriosa, abençoada e que agrada a Deus. Primeiro passo, temos que entender a importância da unidade. Uma igreja só existe porque há unidade. A unidade do fundador da igreja, que é Jesus Cristo, e eu, ou você, ou os membros da igreja.
e também a unidade entre eu, você, os membros da igreja, com a igreja. Comunhão. Comunhão significa viver em comum, viver juntos. Lá na Suíça costumavam dizer assim, lá tinha vários tipos de pessoas na igreja, diferentes, de diversas denominações. Mas eles costumavam dizer assim, a nossa igreja é uma igreja de comunhão, não com uma união, com união, sabe? Que se pega, então se pega para se engalfinhar. O resultado, nós somos estimulados por Jesus. Irmãos, essa noite eu fiquei pensando, se comprarmos esse terreno aqui, nós podemos dobrar esse templo. Vocês já pensaram nisso? 500 pessoas aqui dentro? O pastor Alexandre vai ter que se redobrar para visitar 500 pessoas. Não vai ser fácil. Vai ter que fazer uma equipe para visitar. Mas se for mais de 500? E se forem 1.500? 3 cultos, de manhã, 2 de tarde. Não é que eu queira que seja assim, mas é uma coisa que veio na minha mente. Quando Deus chamou os homens do passado, Zorobabel, Neemias, Esdras, o que eles fizeram? Pegaram uma cidade destruída e ela se transformou no que ela é hoje. Temos que entender a importância da unidade. Jesus nos estimula assim. E essa unidade existe para que nós tenhamos uma vida em comunhão, vida espiritual. O que é vida em comunhão espiritualmente falando? É o que a gente faz aqui, a gente ora. As pessoas estão passando uma dificuldade, conversa com o pastor, conversa com o diácono, conversa com o líder, e a gente começa a orar, a gente começa a interceder. E vocês são testemunhas de como Deus tem agido nessa igreja, nessa área. Quantas pessoas têm sido resgatadas, quantos são curados, quantos são abençoados. Quando você abençoa, a gratidão, porque Deus está agindo no nosso meio. Esse é um estímulo espiritual, nós cuidarmos uns dos outros, nós não nos engalfinharmos, como disse aqui o pastor Anderson. Eu sei de igrejas aqui na nossa região que no passado, para fazer uma assembleia administrativa, colocava um policial aqui e outro, guarda civil, um de cada lado, porque dava briga. O povo saía no supapo, na guerra. Em Genebra, eu vi um caso ali, meus irmãos, terrível, por causa do dízimo de uma pessoa, de uma senhora que se converteu, ela tinha umas certas posses, e ela entendeu que tinha que dar o dízimo, e ela deu um dízimo, meus irmãos. Extraordinário. O pastor que me contou isso. E quando ela deu o dízimo e aquele dinheiro caiu na conta da igreja, fizeram até uma assembleia para saber como iam gastar o dinheiro da igreja. E começaram a brigar dentro da igreja. E depois o pastor falou assim, pastor Roberto, sabe? Aquele dízimo lá me fez viver 6 meses numa boa. Pode? Por isso que eu digo, dinheiro de igreja não é para ser aplicado, nem ser usado pessoalmente, é para a obra de Deus. Irmãos, falta harmonia, falta crescimento. Falta harmonia, falta espiritualidade. Falta harmonia, falta a resposta de Deus. Falta harmonia, falta paz de espírito. Eu costumava dizer lá, quando eu pegava no pé das pessoas, alguns irmãos falavam, pastor, eu gostei do que o senhor pregou. E eu falei, o diabo não gostou. Vocês podem ter gostado, mas o diabo não gostou. E aí eu falava assim, hoje, na hora do almoço, vai ter pastor Roberto assado, ou então de noite, sopa de pastor Roberto, porque todo mundo vai comentar o que eu falei. Eu espero que isso não aconteça aqui, porque eu sou indigesto. Eu sou indigesto. Eu sou indigesto. Porque eu prego a palavra. E a palavra não é indigesta. Harmonia, pessoal, harmonia com a igreja. Harmonia gera humildade.
Eu costumo brincar com as pessoas que eu estou escrevendo um livro. Um livro que eu pego e ponho aqui assim, em letras garrafais. A humildade e como eu a alcancei. Pastor Roberto Justino. Imagina uma coisa dessa. A humildade, como deixei de ser humilde nessa hora. Né? A harmonia gera humildade. A humildade, irmãos, dentro de uma igreja, é você considerar o outro melhor do que você. Cada um considere os outros melhores do que a si mesmo, diz a palavra aqui do texto. Leia depois o texto de Filipenses, capítulo 1 e 2, você vai ver isso. Paulo está orientando eles. É você ver a pessoa do Espírito Santo na vida do seu irmão. Sabe, ser humilde dentro da igreja é ver o Espírito Santo na vida do seu irmão, considerando ele melhor do que você. Eu não sou nada. E se ele fala que ele não é nada, somos dois nada. Nada ao quadrado, não importa, somos nada. Porque tudo somente é Jesus. E se ele nos ensina e nos mostra que se eu olho para você e vejo em você a pessoa do Espírito Santo, eu vou amar você mais do que eu amava. Vou respeitar você mais do que eu respeitava. Vou orar por você mais do que eu orava. E vice-versa. Em francês, não é vice-versa, é recto verso. Né? É diferente, mas é a mesma palavra. É ver o Espírito Santo na vida do irmão. Paulo, quando ele estava lá, ele disse assim para aqueles irmãos: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Capítulo 1, versículo 21. Em outras palavras, Paulo disse assim para aqueles filipenses: Cristo é a minha vida e a morte o meu lucro. Ninguém faz nada aqui para perder. Você não investe dinheiro no banco para perder. Você não compra, quando você compra um carro, vai vender, você quer vender pelo melhor preço possível. Já usou ele, está caindo aos pedaços, mas você quer o melhor preço. O seu carro é o melhor. Você quer ter lucro. O cristão tem que entender assim: Cristo é a minha vida. Ele vive em mim. Ele me salvou, ele me resgatou, ele me garantiu a vida eterna. Ele vive em mim. Portanto, a minha morte é um lucro para mim, porque eu vou estar com ele para sempre. E assim, pensando dessa maneira, cria-se harmonia, cria-se a humildade no meio da igreja. E o povo começa a se amar um ao outro. Ninguém mais usa a unha para brigar, para discutir, para falar pelas costas. Eu não tenho ouvido aqui, graças a Deus, nunca chegou ao meu ouvido aqui nesses 2 anos e pouco que eu estou aqui nessa igreja, que alguém falou mal de um ou de outro, ou falou mal do pastor, ou da esposa do pastor, ou de um diácono, de uma diaconisa. Graças a Deus eu não tenho ouvido isso e espero nunca ouvir isso aqui nessa igreja. Porque nós estamos caminhando para realmente virmos a pessoa do Espírito na vida dos irmãos. Agora, para que cheguemos a esse ponto, precisamos de um exemplo. E o segundo passo, o primeiro passo é a gente entender a importância da unidade. E o segundo passo é olhar para o nosso exemplo. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Você pode dizer assim agora: Jesus Cristo, repita, Jesus Cristo é o meu exemplo. Você morreria por alguém? Tem um filminho em inglês, numa igreja, o corpo ali, aqueles caixões todos cheios de pompa. E o homem está morto ali. E a mulher dele se desespera, arranca o sapato, grita, aperta, joga o cabelo. Jesus, Jesus, onde você está? Porque ele morreu. E começa a reclamar. Jesus, Jesus, me leva, me leva. E de repente abre uma porta, sai umas fumaças
E aquele, aí Jesus entra no templo. Aí ele chama ela pelo nome e ela fala assim, quem é você? Ele fala, eu sou Jesus, você não me chamou? Aí vem o pastor, vem nas costas dele e fala assim, quem é você? Aí, obrigado. Chega nas costas do pastor e Jesus fala alguma coisa, só no ouvido o pastor fala assim, tá certo. É Jesus. E Jesus sabia tudo. E aí ela fala, ele fala, Bárbara, o nome dela no filminho é Bárbara, o que você quer? Você não queria que você fosse no lugar dele? Então ele chama e o marido dela levanta do caixão. E ela, não, de jeito nenhum, agora você que vai no lugar dele. E ela, não, e ela briga com ele, mata o marido de novo, o cara cai, ele fala assim, leva ele, Jesus. Aí Jesus fala, vou levar ele e você. Ah, que bom, só que você vai para o inferno, ele vai para o céu. Então, viver a vida cristã de boca para fora é uma coisa, lá dentro é outra. Ele é o nosso exemplo. Versículos 5 a 18 mostra exatamente isso. O exemplo que Paulo fala para aquela igreja. Jesus é o nosso exemplo. Versículo 5 ele fala do sentimento. O sentimento de Cristo. Ele diz, ele não teve, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Na hora da cruz, quando ele está humilhado, morrendo, sangrando, o céu todo enegrecido, os demônios todos em volta, contemplando a morte dele, ele poderia, com o poder dele, sendo Deus, dar uma ordem, os anjos viriam e destruiriam tudo, o planeta inteiro, e ele não morreria. Mas não, ele foi fiel até o fim, e ele morreu até o fim. Ele não teve por usurpação, ele não quis tomar o lugar de Deus naquela hora, porque o lugar dele naquela hora era pagar o preço pelo nosso pecado. Por isso ele é o nosso exemplo. Versículos 6 e 7 dizem que ele estava sujeito às mesmas paixões que nós. Versículo 8 diz que ele morreu na cruz por nós. Ele pagou o nosso preço. Vira para o seu irmão e fala assim, ele pagou o preço pelo seu pecado. Diga para o seu irmão aí, para a pessoa que está do seu lado, ele pagou o preço pelo seu pecado. Temos entendido a importância da unidade e vemos o exemplo de Jesus para isso. E o que fazer então? O que fazer então? A nossa posição, em resposta à palavra dele, em resposta aos anseios, os desejos dele, a nossa posição é permitir que ele atue na nossa vida, versículo 13, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. A vontade de Deus não é má, é boa. Ah, mas Deus está me castigando. Deus não castiga, Deus corrige, porque a vontade dele sempre é boa. Se nós, aí eu chego no versículo talvez mais forte de todos que temos aqui, que é reconhecer que temor e tremor não é uma expressão de medo. Operai a vossa salvação com temor e tremor. Temor e tremor aqui não é ter medo, não é tremer de medo, como uma vara verde, como se diz nos nossos ditados portugueses, brasileiros. Temor e tremor aqui significa soberania de Deus. Quando nós nos aproximamos dele, quando nos relacionamos com ele, quando nós o aceitamos como nosso Deus, nós estamos entendendo e aceitando a soberania dele na nossa vida. Ele é soberano.
Você sabe o que significa a palavra soberano? Aquele que comanda tudo e manda tudo e ninguém manda nada nele. Ele faz a vontade dele e acabou. A vontade dele é lei, é regra, é ordem. Tem que se cumprir. Deus é o soberano. Temor e tremor, soberania de Deus, respeito ao Senhor. O irmão Hilton citou aí o Raul Seixas. Eu nasci há 10.000 anos atrás. Jesus não nasceu, Jesus já era, já existia. E ele estava zombando de Jesus naquela canção, que é a que mais se vende, que mais se lembra de Raul Seixas, é essa aí. Hoje ele deve estar 10.000 anos atrás sofrendo lá no inferno, com certeza. Quando eu comecei minha vida familiar, eu tinha minhas filhas pequenas, nós estávamos na fazenda de um primo nosso, lá no interior, passando férias, e tinha morrido a cantora Elis Regina. E nós tínhamos uma empregada em casa, que foi indicada pela tia da mãe das minhas filhas para cuidar das meninas lá em São Paulo, aqui em São Paulo, no Tatuapé. E ela não foi viajar, ela ficou. E ela sempre ouvia eu pregar na igreja, ela era membro da igreja. Ela sempre ouvia eu pregar, sempre ouvia eu falar sobre a vida eterna, que quem não tem Jesus vai para o inferno. E quando morreu Elis Regina, quando voltamos para São Paulo, ela me chamou e falou assim: Pastor Roberto, será que Elis Regina foi para o inferno ou foi para o céu? Ficou na cabeça dela. A minha falecida sogra tinha uma vizinha de porta, caiu doente e morrendo, ninguém conseguia fazer nada. E ela chegou no fim mesmo, chegou no fim, na cama ali, estrebuchando, gritava e falava assim: tire esse homem preto daqui, tire esses pássaros negros daqui, tira daqui, tira. Desesperada, porque estava chegando a hora dela enfrentar a passagem para a eternidade. E ela viu o demônio na frente dela. Cristo é a nossa vida. A morte é o nosso lucro. Respeitando o nosso Deus, obedecendo o nosso Deus, nós vamos desenvolver a nossa salvação. Não é que Deus precise da nossa ajuda. Não é que eu tenho que ser bonzinho. Não é que eu tenho... Não. Jesus morreu e o sangue dele é mais do que suficiente para pagar os meus pecados e garantir a minha vida eterna. Mas eu tenho que viver aqui, não como muitos fazem: aceitei Jesus, agora eu vou para a sala VIP e vou esperar a minha partida para o céu. Não. Enquanto você estiver aqui, servo dele, em unidade, com humildade, vendo o exemplo dele, temos que ter essa filosofia de vida do apóstolo Paulo. Cristo é a minha vida, a morte é o meu lucro. Por isso, eu quero encerrar fazendo esse apelo para você agora, no sentido de que você permita que o Senhor opere na sua vida, que você permita que Jesus viva na sua vida, para que você possa realmente permitir que Ele, através de você, traga outros que precisam ser salvos. Ele não escolheu um ou outro, Ele escolheu a todos. A palavra diz: todos os que vierem a mim, jamais eu os lançarei fora. Porque todos pecaram e carecem dele. Veio para que eram os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, diz a palavra, fez-lhes e deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Quantos são filhos de Deus aqui nessa manhã? Amém? Glória a Deus. Viva a vida de um filho de Deus. Viva a vida de um filho de Deus. Não como filho pródigo. Eu quero imaginar, para concluir, que quando aquele filho pródigo avisou que estava voltando, o pai dele deve ter feito uma festa, como diz a Bíblia.
maior do que você imagina, porque ele voltou. Por isso a gente costuma dizer, quando um pecador se arrepende e aceita Jesus, há festa no céu. O Pai se alegra, porque mais um filho chegou para a sua presença. Daqui a pouco vamos participar da ceia. Vamos compartilhar o pão e o cálice, que representam exatamente o sacrifício de Jesus por nós. Viva a sua vida. Viva a sua salvação. Permita que Ele viva a vida dele através da sua vida. E você vai ser um grande ou uma grande servo ou serva de Deus. Para Ele, mas para os outros, seja o menor de todos. Seja o menor de todos. Não se exalte. Deixe que Ele exalte a sua vida. É Ele que faz isso. Não sou eu. Nem o pastor. Nem ninguém. É Ele. Diga assim, é Ele. É Ele. Levante a mão e fale assim, é Ele. É Ele. Comecei essa mensagem dizendo que eu queria apresentar a vocês uma pessoa cujo pai escreveu o livro mais vendido sobre o planeta de todos os tempos. Um homem que tem todos os créditos sobre ele, que fez os milagres, que não tinha truque e nem tampouco efeitos especiais. Um homem que viveu uma vida completamente dentro da vontade de Deus, chamado Jesus Cristo. Eu apresentei para vocês o Senhor Jesus Cristo. Então agora eu gostaria que você ficasse de pé e nós pudéssemos, com uma salva de palmas bem forte, com a mão para o alto, aplaudir o nosso Jesus, que está aqui, que nos salvou, que nos limpou, que nos lavou para a eternidade, nos leva para a eternidade. E se você ainda não tem esse Jesus no seu coração, se você ainda não tem certeza dele na sua vida, tome uma posição hoje e diga, Jesus, entra na minha vida, seja o meu Salvador, eu quero estar contigo para sempre. Vamos aplaudir o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar-se. Amém. Pastor Alexandre.